João 15. Todo mundo aqui já leu, talvez dezenas de vezes, esse texto da videira verdadeira, ao Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. No curso de 30 e tantos anos, lendo o texto e ouvindo, e sentindo, e escaneando a emoção das pessoas em relação a esse texto, eu posso lhes dizer basicamente duas coisas. A primeira é que, de algum modo, todo mundo acha esse texto bonito, lindo, poético, mas subliminarmente, ou num outro tipo de linguagem, de modo inconsciente, a maioria das pessoas acha essa poesia assim meio apavorante. A emoção cristã em relação à videira verdadeira é uma coisa assim muito ambígua, muito ambivalente, pelo menos. Tem umas seguranças e tem umas inseguranças. E como o crente é neurótico, quase sempre, ou quando escapa de uma coisa é paranoico, o que fica na cabeça dele nunca é a positividade do que está afirmado, mas sempre a negatividade do que está dito. Então o medo do cara é ser cortado, jogado no fogo, é não dar fruto, é o pai podar, é não sei o quê e tudo mais. E ainda tem um detalhe, que é o segundo elemento dessa história. É que o texto é lido não a partir de Jesus, mas lido a partir dos nossos intérpretes autorizados. Então, por exemplo, esse é um texto aqui que para Calvino serviu bastante para fundar e fundamentar aspectos da predestinação. Mas serviu também para Armínio, fundamentar o oposto, a antítese. Porque se você for ler do ponto de vista da teologia esse texto aqui, ele é antitético o tempo todo. Ele morde e sopra, morde e sopra, morde e sopra. Como o Novo Testamento inteiro, é um morde e sopra o tempo todo, porque o ser humano, infelizmente, só entende a linguagem do morde e sopra. E aqui vai assim: graça eterna, segura, da qual ninguém pode ser arrebatado, porque Jesus disse que não há essa possibilidade de ser arrancável dessa graça, porque todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. Então, quem chegou lá já foi levado pelo Pai. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ponto e acabou. Isso aqui tem a ver com o significado eterno da existência humana. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Você está seguro. Está seguro antes de haver átomo, antes de haver partícula subatômica, antes de haver nêutron, fóton, qualquer outra coisa. Antes de haver buraco negro, porque o Cordeiro foi imolado antes da criação de qualquer mundo. Então, esse universo, contrariamente do que ensinou a teologia cristã dicotomizada pelos gregos, que fez uma parte de Deus ser redentor e uma outra parte de Deus ser criador, de modo que o Deus criador e redentor são supostamente o mesmo ente, mas é um esquizofrênico, porque o criador tem filhos de criação, mas os filhos de criação dele não são filhos dele de redenção, são bastardos para ele, os que ele criou. E aqueles que são filhos de redenção dele também têm o privilégio de serem filhos de criação. Só que, como se tornaram filhos da redenção, já devem ser seres tão redentoristas, tão arrebatados, tão abstratos, tão etéreos, tão minerais, tão semi-angelicais, tão das pedras preciosas da Nova Jerusalém, que para serem desse nível e dessa elevação, devem quase que deixar de ser filhos da criação. Aí, porque a criação é uma coisa banal. A gente ora de olho fechado porque o céu estrelado não inspira. Então, o cara acaba se tornando filho da redenção para perder toda a relação dele com a criação. E assim segue o Deus cristão, esquizofrenizado, amando a um mundo ao qual logo em seguida ele passa a odiar se o cara não aceitar. E ficou na cabeça de todos nós isso aí.
Deus é bom, você é filho de Deus pela criação. Você já não cometeu essa barbaridade milhares de vezes de falar isso para os outros? Agora você precisa ser filho de Deus pela redenção. Só que a gente não entende uma coisa mais básica, que pode chamar tudo que é teólogo da terra, reuni-los inteiros contra mim, não treme um fio de cabelo da minha cabeça. Eu só quero que eles me digam como é que Deus conseguiu virar um Deus esquizofrenizado, redentor de um lado e criador do outro, sendo que antes de haver luz, porque luz já é uma coisa, já é uma produção, fóton, antes de haver luz, houve cruz, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O que eu estou dizendo aqui a vocês muda a teologia cristã inteira. Essa frase aqui é simples. Acaba com tudo, desconstrói tudo. Estão pensando que é brincadeira? Porque aí acaba a esquizofrenia. E o universo criado é criado pelo amor da redenção. E não por um exibicionismo divino, querendo mostrar que ele sabia criar coisas apavorentemente inconcebíveis. Tudo já foi criado sob o signo da cruz. Não há nada que exista que não tenha nascido do amor, porque Deus é amor. Então, enquanto a gente não compreende isso, o mundo é um nó só na nossa cabeça. E a vida é uma angústia só. Cheia de geografias de pode isso, pode aquilo, pega aqui, voa ali, o que dá, o que não dá, o que é de Deus, o que não é de Deus. Fica uma vida horrorosa, toda departamentalizada, e você se fragmenta a ponto de que, depois de um tempo, para ser honesto, se perguntarem o seu nome, você vai ter que dizer: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Né? Muitos. E, quanto mais igreja você passar, mais espírito você pega. Fica cheio de encosto. E doidinho. Então, o processo é esse, quando se lê esse texto, essa ambivalência aqui. Agora, olha só como é que esse texto só ficou desse modo para nós, porque a gente esqueceu Jesus, a gente esqueceu o contexto, a gente esqueceu o que ele estava falando, e a gente lê a Bíblia a partir dos nossos teólogos e doutores e doutrinadores e denominações e aqueles que nos catequizaram. Por isso eu queria te perguntar o seguinte: quando você lê aqui um texto como esse aqui do verso 6, que diz que o ramo que não permanecer nele será lançado fora e secará, e o apanham, e o lançam no fogo e o queimam, qual é a imagem que vem na tua cabeça? Honestamente. O inferno. É ou não é? É ou não é o inferno? Tem alguém aqui com outra coisa que pulsante, latente, naturalmente, bata primeiro no coração? Depois de anos e anos e anos de doutrinação, é inferno. Esse é um texto aqui muito usado para o inferno. Eu não sei como conseguem, porque Jesus só está fazendo aqui uma analogia. E uma analogia não escatológica. Uma analogia para a vida. Não esqueçam, ele está se despedindo dos discípulos. Capítulo 13 começa com um lava-pés, o exemplo de humildade. Aí bate uma nostalgia. Aí ele vem com: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E vai até Tomé perguntar pelo caminho, ele dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe interrogar. E Jesus tinha dito: desde agora conheceis o Pai e o tendes visto. Aí Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí ele falou: mas Filipe, que negócio é esse, meu filho? Tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aí a gente entra aqui no 15, depois dele falar do Consolador, que viria, que animaria. Ou seja, a sequência inteira é existencial. A sequência inteira não é escatológica, não está falando do céu, não está falando do inferno, está falando da vida. Está falando de um grupo de pessoas que iam ficar aparentemente sozinhas, que estavam se sentindo sós, só pela fibrilação da possível ruptura.
entre o Cristo, o Jesus físico, e o Cristo transhistórico, com o qual eles haveriam de se relacionar pela fé no coração, daí em diante. Então, essa coisa que para eles estava ainda não assumida, porque os mecanismos de negação são tão grandes, que Deus pode falar na cara da gente explicitamente, mas o cara vai tentando ver se não é aquilo até o fim. Mas o texto inteiro tem a ver com a vida aqui. Olha, como é que você trata o seu irmão? Como eu estou tratando você? Lava o pé dele. Todo mundo se suja no caminho. É impossível andar e não se sujar. Vós já está limpos pela palavra que eu tenho falado. Agora, a poeira do chão a gente lava nos pés uns dos outros, com discrição, com simplicidade. Não fiquem com o coração turbados, não. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E vocês sabem o caminho. E vocês sabem quem é Deus, é só olhar para mim, o jeitão de Deus está todo revelado, não tem... Aqui morre a teologia, a especulação rabínica, acaba tudo isso. Quando ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, acabou a especulação, é olhar para ele e saber como é Deus. E entra na mais visceral descrição existencial do capítulo inteiro. E tem a ver não com o céu ou o inferno do além, mas com a possibilidade do céu e do inferno aqui e agora. Tem a ver com vida com Deus ou desconexão de Deus. Tem a ver com dependência de Deus ou autonomia de Deus. Tem a ver com a pretensão de você ser o autogestor da sua própria vida ou com a confiança de se conectar de maneira inafastável de Jesus e se alimentar dele. Vamos ler o texto e ver a maravilha de positividade que aqui é afirmada o tempo todo. Começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. Eu queria saber aqui, alguém que não gosta de uva doce? Tem alguém que detesta a uva aqui? Seja honesto. Pô, uva eu odeio. Tem alguém? Até de vinho pode ter alguns que não gostam. Mas de uva, eu sinceramente nunca encontrei um cara na minha vida inteira, rodando o planeta todo, que tenha dito, eca, uva. Nunca vi. Porque é um prazer universal a videira. E Jesus podia ter dito qualquer outra coisa. Eu sou a oliveira verdadeira. Eu sou a tamareira verdadeira. O que ele quisesse que fizesse se tornar verdadeiro, virava verdadeiro, porque a verdade é ele. Então, ele vira a porta quando ele quer, ele vira pastor, ele vira cordeiro, ele vira videira, ele vira o que ele quiser, ele é. Agora, por que ele escolheu um negócio tão gostoso? Doce, bom, saboroso, que dá vontade de fazer parte, de comer, de ficar junto. E o produto, o Salmo 104, ainda diz que é uma dádiva de Deus, que ele deu o vinho ao homem para alegrar-lhe o coração. Por que que no meio de tantas imagens ele começa com tanta doçura? Com uma coisa que a gente quer botar na boca, ou que o produto dela é alegria. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele não está dizendo, eu sou o mandacaruzeiro espinhento. É a videira, doce e verdadeira, que conseguiram transformar para a gente, emocionalmente, numa espécie de pé de mandacaru, de espinheiro. Mas o convite começa nessa doçura, eu sou a videira verdadeira. E aí, ele diz, o meu pai é o agricultor, e tem gente que entra em pânico nessa hora. É ou não é? Parece que ele diz assim, o diabo é o agricultor. Eu quero assim, meu Deus, Deus é o agricultor, eu estou danado. E aí, quando a resposta do coração é essa, o que o cara está confessando é a mesma coisa que aquele homem da parábola dos talentos, que ganhou um talento e enterrou, fez. Fazendo projeção da sua própria maldade, da sua própria percepção equivocada de Deus,
ou das misturas que ele tenha feito sobre informações que ele teve acerca de Deus e construções outras de natureza psicológica que ele tenha também feito, o fato é que o Deus agricultor é apavorante para a maioria dos cristãos. Porque, usando a mesma linguagem daquele homem, ele é surtado, injusto, diabólico, perverso, e Baudelaire tinha razão. Porque ele ceifa o que ele não semeou e ele ajunta o que ele não espalhou. Em outras palavras, ele não está nem aí para o que é justo. Então, esse Deus, na cabeça daquele cara, o faz ouvir a resposta que diz servo mau. Porque Deus não era aquilo. Aquele Deus era o Deus da alma daquele homem, a construção e a projeção dele sobre Deus. E como cada um de nós é julgado pelo que a gente julga, até o nosso juízo acerca de Deus é o nosso próprio juízo sobre nós mesmos. Por isso ninguém se engane, os misericordiosos alcançam misericórdia, porque ou por sabedoria ou por malandragem já descobriram que é assim. Volta sobre você. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. E essa frase devia nos refrescar a alma. Para mim, me dá toda a tranquilidade. Graças a Deus, o agricultor disse: é o meu pai, é o pai de Jesus. Que ele disse: eu e o pai somos um, quem me vê a mim, vê o pai. Então, eu sei os modos desse tratamento agrícola, que são os modos de Jesus. Carinho, misericórdia, verdade, justiça, amor que enfrenta, amor que acolhe, amor que perdoa, graça que desmonta agendas, que não faz acepção de pessoas mesmo, que glorifica centuriões romanos como gente que teve mais fé do que qualquer um em Israel nos seus dias. Ou seja, de Jesus eu sei o que esperar. Eu sei de que lado ele fica quando uma mulher está pelada num canto de casa com um bando de tarado babante, com pedra na mão, que só estão com pedra na mão porque é um ajuntamento público, porque se fosse na solidão, cada um ia botar a pedra num cantinho e dizer: minha filha, já que eu estou sabendo, vem aqui um pouquinho, a gente resolve, ninguém fica sabendo de nada. Mas como é flagrante, aí aparece todos os santos com pedra na mão. Eu sei de que lado Deus fica, só porque eu sei de que lado Jesus ficou. Então não tem mistério. Jesus não deu mais a chance para a gente ficar especulando, querendo saber de que lado Deus está, porque Jesus já disse de que lado Deus está, porque Jesus é Deus, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por que eu vou, a menos que a maldade seja minha, a menos que a perversidade seja minha e eu queira projetá-la em Deus? Do contrário, saber que o pai é o agricultor me dá toda a tranquilidade de cuidado. E a segunda coisa, quando o texto é desescatologizado e é existencializado e fica do tamanho no lugar do contexto dele, que é uma advertência aos discípulos para que não perdessem a seiva da vida e não secassem na existência, tudo ganha outra dimensão, beleza e carinho. E aí eu vou ler a porção inteira dessa vez, porque ontem a Adriana disse que eu ia ler e não li, então eu vou ler para vocês, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu permaneço nele. Esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós, e pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, e aqui ele está falando dos judeus, porque o mundo inteiro não ouviu a palavra dele quando ele veio, está falando especificamente naquele contexto de Israel, se eu não viera nem lhes houvera falado, isso do ponto de vista imediato, pecado não teriam. Foi o que ele disse lá em João 9, para aquele cara que se arrogava saber de tudo. Ele disse, se você fosse cego, estava tudo bem, mas porque vocês dizem, nós viemos, subsiste o vosso pecado. Se eu não vier e nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Isto para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. São 2 salmos que dizem isso. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e a mim. Vamos orar. Pai, dá-nos compreensão do que nós já lemos. E que o Espírito Santo ilumine o nosso discernimento e dá-me simplicidade e poucas e objetivas palavras para dizer o que tu quiseres que seja dito, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, se eu for ficar indo verso por verso, a gente vai ter que ficar uma semana aqui, pelo menos, para conversar desse assunto, desse texto. Por isso, eu queria que a gente visse a estrutura, porque a estrutura carrega uma mensagem. Como é que ele está dividido? Ele começa com essa autodesignação de Jesus. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Aí ele descreve o trabalho do agricultor.
que é o trabalho de todo agricultor. Não tem nada especial no trabalho desse agricultor. Qualquer agricultor que ame o que plantou, e o que cria, e o que cuida, age assim. Se o ramo está na videira, não foi levado pelo vento, não foi partido, não se desconectou, não caiu do lado de fora. E olhe lá que Paulo, muito antes dos avanços científicos agrícolas dos nossos dias, já sabia o significado de fazer um enxerto numa árvore. Nós somos todos enxertados, de acordo com Romanos 9, 10 e 11. Mas o agricultor, no entanto, que tem um mínimo de bom senso, ele vê o ramo que dá fruto, e aí ele poda, limpa, para tirar todo o peso, tipo a linguagem de Hebreus, jogar fora toda a carga, para não haver demanda de energia equivocada, para que um monte de coisas não comecem a sugar a seiva e distrair o fluxo da seiva, e em vez de concentrá-lo no fruto, levá-lo para o lugar do desperdício. Então, podas, diminuições, cortes, são ações de fortalecimento. Não são de supressão, são de agregamento. Não são de diminuição, são de acréscimo. Não são de enfraquecimento, são de fortalecimento. Não são punições, são melhorias. Ainda que a gente chamasse isso de disciplina, a gente ainda está falando bem. Que disciplina é aquilo que só cabe ao discípulo. A palavra disciplina vem da raiz da palavra discípulo, do cara que está em processo de ser ensinado. Portanto, a disciplina é o que se faz para que um ser humilde o suficiente para ser ensinável seja ensinado. Por isso, disciplina só é ruim para quem a pratica com o espírito do diabo, querendo fazer perversidade dos outros. Mas quem a entende na perspectiva da consciência da graça do Novo Testamento, sabe que ela é um ato de poda, de melhoria, de fortalecimento, de crescimento. E que o Pai faz. É o Pai que faz. Não sou eu quem faço. Não é você quem faz. A gente só faz tanta coisa em nome de Deus porque a gente não crê em Deus. Como o nosso Deus só existe se a gente se levantar, o nosso Deus só fala se a gente falar, o nosso Deus só prega se a gente pregar, o nosso Deus só salva se a gente for salvar, o nosso Deus só age no mundo se a gente se mobilizar. Ou seja, o nosso Deus é um pobre coitado que é levado no andor evangélico das nossas superstições acerca dele, e a gente não crê nele. Por isso é que a gente inventa as mantras, as palavras mágicas, as quebras de maldições, as neurolinguísticas, os ritos e todas essas mecanicidades, porque a gente não crê mesmo nele, a gente tem que dar uma força. Chegou ao ponto de pedir a oração forte, como se tivesse a fraca. Um monte de outras coisas. Nós não cremos em Deus, é por isso que a gente se mete na vida dos outros. Quem crê em Deus quase não se mete na vida de ninguém. E quando se mete é porque foi metido, foi chamado, foi solicitado, alguém disse, me socorre. Ou é um irmão tão querido, que você chega sem juízo, mas chega só dizendo, escuta, eu estou sentindo que você está sofrendo, eu estou aqui contigo. Mas no mais, quem crê em Deus sabe que Ele é Deus. A poda é dele, o ramo é dele, o fruto é dele, o interesse é dele, o servo é dele, a gente é dele. Então, quem faz esse trabalho é ele. O modo como ele trata disso é na vida. Não é reunindo um concílio para decidir se você quebrou o 5º, o 4º, o 7º mandamento, que é o de preferência, né? É o mandamento de transgressão de tesão nacional, é o 7º. É o do adultério. Todo mundo ficou oriçadíssimo com isso, não precisa nem explicar as razões, né? O resto vale, mas é uma fixação que Freud tinha razão, e especialmente está na base do Ocidente, porque
budista não sofre tanto desse mal quanto os da cultura judaico-cristã. Já nasceram com o pinto cortado, né? Desde o tempo lá de Abraão, ficou aquele negócio, olha para o pinto. Então, acabou virando uma fixação danada. Mas nós, por causa disso, ficamos com essa mania intervencionista. E a igreja, tudo que é papel de Deus, tudo que se diz que Deus faz, a igreja acabou dizendo que é papel dela. Deus é só aquele que está suposto e teoricamente sobre a igreja, mas é a igreja que é a executora de todas as ações de Deus na terra. A poda é dela, a foice é dela, é tudo dela. Por isso a gente lê João 15 com pavor. Porque além disso ainda tem essa teologia, que eu queria ver Calvino e Armínio se encontrando aqui hoje, porque eu ia fazer o advogado do diabo, eu queria ver esses dois conseguirem montar qualquer das duas teses. Elas são imontáveis, elas são puro paradoxo, porque Deus é mistério, e a conciliação das aparentes contradições se harmonizam absolutamente no infinito, não no finito. No finito, elas são paradoxais, elas são paradoxos, caminhos paralelos. No infinito, tudo isso se converge, tudo isso se encontra. E aqui para nós elas só existem como paradoxo, porque nós somos, como Romanos 7 diz, seres rachados. Então, para seres bandeados e rachados, que de um lado dizem, com a minha mente eu quero o que é bom, mas com a minha carne eu quero o que é mal, a palavra de Deus tem que acontecer como paradoxo, porque ela fala para o que em ti quer o que é bom, estimulando o que é bom, e fala para o que em ti quer o que é mal, te dizendo como faz mal. Por isso, para falar para seres rachados, uma palavra para ser divina, tem que carregar a inconciliabilidade desses dois termos, porque nós somos seres inconciliáveis em nós mesmos. Por isso é que uma banda tem que morrer, e ir morrendo. Por isso ninguém espere jamais que a Bíblia seja um livro sistematizável e que se organize de um tal modo que a gente escolha a nossa escola e fique tranquila nela. Quem quiser ser de Deus vai ter que viver apanhando de todos os lados, no meio da tensão, sabendo que isso não é porque não existe segurança em Deus, isto é porque não existe segurança em mim. Só por isso. Aí o agricultor vai e poda, faz o que tem que fazer. Se o ramo está em mim, não der fruto, ele o corta. Se está em mim, dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí vem o primeiro problema teológico. É o em mim. Porque nós que temos a herança calvinista, ou que já lemos Paulo com a lente de Calvino, como a maioria fez, o em mim significaria a inafastabilidade absoluta desse ser de Deus. Porque em Paulo está em Cristo, é já ter morrido com Cristo, é já ter ressuscitado com Cristo, e é já estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e é não ser arrebatado das suas mãos sob hipótese alguma. Então, em mim, conforme Paulo, não enseja a mesma qualidade de em mim que aparece em João 15, porque o em mim de João 15 abre o precedente para que alguém seja cortado, e o em mim, que é em Cristo de Paulo, não abre tal precedente. Portanto, Jesus não está teologizando tanto quanto a gente gostaria. Ele não está construindo um arcabouço calvinista, arminiano, não está querendo fazer algum tipo de afirmação que de um lado seja calvinista, de outro lado seja arminiano. Ele não está nem aí para essas coisas. A questão de Jesus tem a ver com a vida. E ele é muito mais prático do que a gente pensa. Por exemplo, lá em João 7, de 14 a 17, ele inverte a ordem lógica, pedagógica e filosófica inteira do aprendizado humano. Quando ele diz simplesmente o oposto: quem quiser ser meu discípulo, esse pratique a palavra e vai saber.
Nosso processo é todo o contrário, a gente ensina para o cara praticar. Ele diz que com ele, você tem que iniciar pulando no espaço, tem que botar o pé no nada, tem que viver a experiência do Indiana Jones, atravessando aquele abismo do não sei qual das cruzadas dele, que tinha um caminho invisível que só dava para ver numa angulação, e o cara só enxergava depois que botava o primeiro passo no nada. Só quando dava o primeiro passo no nada é que ele via que tinha um caminho mimético, pintado no abismo e seguro. Mas enquanto ele não dava o passo no abismo, ele não enxergava o caminho. Com Jesus é assim. Se você não dá o passo no abismo, na loucura, e diz, eu boto o pé, você não vai a lugar nenhum. Se ficar esperando entrar em todos os entendimentos, você vira evangélico, mas não discípulo. Para ser discípulo, o cara tem que botar o pé no buraco. Aí, estranhamente, quando ele bota o pé no nada, ele é abraçado pelo tudo. E esse é um paradoxo que Deus não negociou e não vai negociar jamais. Tem que ir pela fé, porque o justo vive pela fé, e tem que ver o invisível, tem que abrir mares inabríveis, e tem que ter a coragem de, mesmo estando sentado na esquina com o mendigo, se confessar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí a gente está aqui, nessa poda, e a cabeça da gente já toda viciada com esses milênios de condição e pré-condição escatológica, céu, inferno, destruição. A gente perde a praticidade da mensagem existencial de Jesus, que não está preocupado com esses elementos, ele só está falando aqui de fruto e de vida para o ser. Esse em mim, portanto, nele, não tem aquela significação paulina do em Cristo. Esse em mim está falando da maneira mais simples possível para um pessoal que andava com ele, todo dia, que se alimentava dele, que comia dele, palavra dele, vida dele, esperança dele, fé nele. E ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, e outra vez para nós essa ideia de permanecer já vem toda teológica, já tem a ver com não sei quantos passos de salvação, compreensão de não sei quantas teologias, não sei quantas profissões de fé, declarações exatas de não sei mais quantas coisas. Mas ele está falando só do indivíduo seguir. Permanecer nele não é muito diferente de seguir. É a mesma coisa, são sinônimos. As palavras de Jesus estão carregadas da mesma coisa, ditas de formas diferentes. Permaneceu é seguir. Deu crédito, deu razão a Deus. Não permanecer nele é estar ali vinculadamente e de modo religioso e comunitário, vivendo como membro de um ambiente no qual o indivíduo penetrou, mas que nunca penetrou o indivíduo. Esse não vai dar fruto nunca, pode ficar para sempre ali, mas dele não vai proceder coisa nenhuma. Ao contrário, esse é o caminho da sequidão. É de você estar vivendo o engano de uma ligação com a videira que não faz com que a seiva da vida da videira chegue a você. Ou seja, o que se denuncia aqui é a artificialidade de ramos oclusos, ramos infartados, ramos estruturalmente conectados, visivelmente percebidos, ligados à videira, porém na interioridade sofrendo infarto e oclusão de seiva, não passa, seca. Cada um de nós aqui já teve a experiência dessa sequidão. Está lendo a Bíblia todo dia, fazendo as devocionais recomendadas pelo Palavra da Vida todo dia, lendo os seus mananciais do deserto, lendo o que você quiser todo dia,
marcando aquela hora de oração insuportável de 15 minutos todo dia, seguindo aquela sequência de 3 do velho, 2 do não sei o que, do novo, mas não sei o que e tal, lendo a Bíblia inteira todo dia, e secando. Não falta uma reunião, está presente em tudo, líder da mocidade, da música, anjinho do louvor celestial, vestida de anja, qualquer coisa, mas seca. Seca. Porque há uma oclusão. E essa oclusão, o nome dela, gente, é justiça própria. Justiça própria é o que infarta o ser. É o que não permite o sangue da vida, a seiva da videira, correr para dentro da gente. Porque essa seiva só corre para dentro da gente quando não há nenhuma justiça própria. Quando o ser diz, sem ele eu nada posso ser. Sem ele eu nada posso fazer. A grande denúncia é cortado pela autonomia, pela própria autoalienação, pelo próprio autoinfarto, pela própria autooclusão. É que é cortado. Só é cortado porque já se cortou, só é cortado porque já secou, só é cortado porque já morreu. Deus não corta nada vivo, Deus só corta o que morreu, e morreu por si mesmo, morreu de morte própria. Do contrário, não existe essa possibilidade. E o que Jesus está o tempo todo dizendo aqui é que, assim como o permanecer nele equivale à consciência de saber que sem ele nada se pode fazer, como um ramo desconectado do tronco, está fadado a em horas murchar porque não tem vida própria. No máximo ele vai manter uma fotossíntese inercial quase, até murchar completamente no dia seguinte, ou viver e se alimentar do que sobrou no ramo como ceifa até secar. E quando ele diz que é a consciência de que nós sem ele nada podemos ser nem fazer, o que nos mantém nele, ele também está dizendo que é a inconsciência disso, que corresponde à justiça própria, que diz, eu posso, eu consigo, eu banco, eu alimento, eu tenho a minha própria vida autônoma, que a gente não confessa com a boca, porque seria blasfêmia, mas a gente vive no inconsciente e no consciente com muito mais naturalidade disso do que a gente quer admitir. E nós fomos ensinados, na fé cristã, na maioria das vezes, que você tem a cobertura de Jesus para a sua vida até a chegada. Perdoa tudo que ficou para trás. Daí para frente, meu amigo, escreveu, não leu, pau comeu. É ou não é verdade? Olha, eu te perdoei o passado, agora o futuro você se garante, porque senão, não sei se terei a mesma condescendência. Ora, esse tipo de pregação, de afirmação e de ensino que é universal no meio cristão, produz o que o diabo gosta. Essa é a mensagem do diabo mais forte do que a pregada na macumba. Porque ela produz da mesma hora justiça própria. Porque daí em diante eu me banco. E quando produz justiça própria, ela afasta você da graça de Deus, da seiva de Deus, da dependência de Deus e da justiça conforme o Evangelho que pela fé te justifica e coloca você no mundo tendo que se auto-santificar, portanto criando um ser arrogante que se auto-salva, que foi salvo do passado miserável só para se salvar a si mesmo daqui para frente. E aí ele seca. Porque a justiça própria interrompe o fluxo. O fluxo da seiva de Deus para mim só continua a acontecer enquanto meu coração diz todo dia, sem Ele eu não sou nada, sem Ele nada eu posso fazer, sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não dou o próximo passo, sem Ele eu não discerno coisa alguma. É pela total ausência de justiça própria, que não significa total presença de iniquidade,
Porque tem gente que, quando ouve falar de ausência de justiça própria, pensa que se está falando na presença de injustiça própria. Não, a justiça do Evangelho, que nos justifica pela fé, faz isso com tanto poder e é subproduto da consciência gerada pelo amor, que confessa: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por isso o amor de Cristo nos constrange que, ao invés de ausência de justiça própria produzir injustiça própria, o que ela produz é o que a gente não crê que ela produziria. A total ausência de justiça própria produz toda a justiça de Deus nos justificando, a qual nos pacifica de tal modo que param as pulsões que são justamente as produzidas pela justiça própria, que nos jogam cada vez mais nos braços do pecado, de modo que o processo é justamente o oposto. É uma psicologia que nem Freud, nem Jung e o cristianismo inteiro não entenderam até agora. Me parece que só Paulo compreendeu essa verdade, porque é Paulo do começo ao fim. Mas se a justiça própria está aí dentro, e ela está o tempo todo, te é ensinada o tempo inteiro, a oclusão acontece, o fluxo não vem, e o ramo seca. Fica só, fica você e sua justiça, você e sua bondade, você e sua santidade, você e os seus jeitos, você e o seu comportamentalismo, você e o seu behaviorismo, você e sua autoiluminação, você e seu vagalume. Vai você. Vira água viva das regiões abissais, com bioluminosidade, mas vai morrer logo, porque essa energia é de uma bateria curtíssima. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala descer em mim, ele está falando dessa descrição que eu espero que vocês tenham compreendido o significado mínimo, que senão eu vou ter que explicar o resto da tarde e não dá tempo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, porque já está morto. Se não der fruto, é sinal de que morreu. E morreu e secou porque fez a oclusão, que foi a justiça própria impedindo a seiva da vida de correr e o indivíduo se sentir mera extensão da graça de Deus. Ramo é extensão. Ele só não tem que impedir o fluxo. Ele só não tem que infartar a seiva. Ele só não tem que correr a arrogância de dizer: olha, cuida do resto dos ramos fraquinhos, porque eu me dou conta de mim sozinho. Já estou pendurado em ti há muito tempo, deixa que eu já tenho uma força danada. Portanto, ninguém teologize, ninguém escatologize, ninguém coloque ninguém nem no céu nem no inferno. Lendo esse texto, Jesus está falando de existencialidade, de frutificar ou de secar na vida. E do auto-engano que surge, e não esqueçam que ele está falando aos discípulos, da gente pensar que por fazer parte de uma geografia ou de uma ambiência impregnada dessas coisas todas de Deus, isso significa qualquer coisa, porque mesmo nesta ambiência, você corre o risco de se conectar à ambiência e virar ramo desconectado do tronco, e não dá nunca fruto e secar. Esse é o primeiro aspecto, a existencialidade visceral da vocação do discípulo. Segundo aspecto é que Jesus chega e continua essa história de permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Olha, se vocês permanecerem em mim e eu em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Que é uma coisa chocante, né? Porque, obviamente, na cabeça da gente, quando a gente pensa permanecer nele, ele permanecer em vós, outra vez a religião entra no meio.
Aí isso significa, eu vou obedecer os mandamentos dele todinho legal, vou participar de todas as coisas, faço parte do grupo de evangelismo da igreja, evangelizo na praça, ajudo com as crianças, visito o orfanato, o que mais, meu Deus, o cara vai ticando, estou legal com Deus, dou meu dízimo, não estou esquecendo nada, tem a oferta do templo, aquele irmãozinho que eu estou ajudando, o que mais, Senhor, aquele cara lá do meu trabalho, que eu preciso dar um jeito de deixar um folheto embaixo da mesa dele todo dia. Ele vai pensar que é um anjo do Senhor, chato, mas ele vai. Eu vou fazer a minha parte, porque eu estou aqui, porque eu sou de Deus. Eu permaneço em Deus e Deus permanece em mim. Eu não falto à igreja. Isso é permanecer em Cristo para evangélico. É ou não é, gente? Vamos ser honestos. Tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a estrutura, tem a ver com arcabouço, tem a ver com frequências, agendas, doutrinas, um monte de coisa. Aí a gente ora e não acontece nada. E a promessa é: pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas o que Jesus está só dizendo é o seguinte: olha, se vocês forem extensão de mim, assim como o ramo não tem que pedir nada ao caule, porque o caule vai distribuindo fruto, dom e graça conforme a necessidade da árvore inteira, orar e resposta de oração para vocês vai ser coisa tão natural quanto uma mangueira sadia dá fruto. Vos será feito. Ele está falando aqui de harmonia, é de continuidade, é de intimidade, é de um mergulho de consciência, de dependência total, e de que a vida toda vem dele. De tal modo que você vai se harmonizando com ele e a mente vai se reunificando, e as bandas partidas e separadas vão encontrando cada vez mais harmonia, de modo que quanto mais a sua mente for se tornando uma mente que pensa e sente com as categorias do entendimento do Evangelho de Jesus, mais certeza você terá que tudo que você pede é feito.